Oi pessoal, eu sou a professora Maura. Hoje eu trago aqui para vocês 3 questões aí de concursos aí relacionadas aí a frações, tá? Então, espero aí tirar as dúvidas aí de quem precisa nesse conteúdo. Então vamos lá. Então, gente, temos aqui a primeira questão. Cesgran Hiway, um pequeno agricultor aí separou para o consumo de sua família 1/8 de sua produção de feijão. Se ainda sobraram aí 112 quilos para serem vendidos, a produção em quilos foi de... Então, gente, nós temos aí que 1/8 aí foi para consumo familiar. E aí, gente, eu quero saber aí quanto restou. A gente precisa aí do restante em fração para conseguir resolver, né, o probleminha. Então, eu vou calcular aqui, gente, o total aqui, a gente sempre vai ter aí 1. Para ter esse 1 aí em forma de fração, como a gente tem 1/8, eu vou colocar 8 aqui em cima e embaixo aí o mesmo denominador. Então, se eu dividir essa fração, a gente vai ter o total, que seria 1. E agora eu vou pegar esse 8/8, que seria o total, e vou diminuir aqui da parte que ele separou aqui para consumo familiar. Aí, agora, fazendo essas continhas, é só repetir aqui o denominador, e em cima eu vou fazer 8 menos 1, que vai dar 7. Então, 7/8 foi o restante aí, o que sobrou aí, né, do que ele separou. Ele separou 1/8 e sobrou 7/8. Bom, agora como eu não sei aí, né, qual é a quantidade que a gente vai achar, então eu vou chamar de x. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou pegar esse 7/8, né, que foi o restante, e vou multiplicar aí pelo x, que é o valor que a gente procura aí, né, que é a resposta aqui da nossa questão. E vou igualar aqui ao que ele deu ali, que foi 112. Né? Então, voltando aqui na questão, a gente tem o seguinte aqui, que se ainda sobraram 112 quilos para serem vendidos, a produção em quilos foi. Então, por isso que eu achei aí a fração restante, aí faço a multiplicação aqui pelo x, que é o que a gente vai achar, e igualei aí a 112, tá? Então, agora eu consigo resolver. Agora eu faço a multiplicação cruzada. Então, ó, eu tenho 7x vezes 1, não tem nada aqui, é 1, então eu tenho que 7x igual a 112 vezes 8. E aí, fazendo essa continha, a gente vai chegar a x igual a 896, que divide aqui por 7, né? Esse aqui passou dividindo. Então, o x aí vai ser igual a 128. Então, 128 aí foi a produção, né, do agricultor, né? Então, foi o total aí, né? Então, daqui ele tirou aí uma pequena parte aí, né, para consumo familiar, e aí então o total que seria 128 quilos. Questão 2. Um pequeno silo aí de milho perdeu 15% aí da carga pela ação de roedores. Vendeu-se aí 1/3 da carga restante e ainda ficou com 42,5 toneladas, aí 42,5 toneladas. Portanto, a carga inicial em toneladas antes da ação dos roedores é... Gente, nós precisamos aí saber qual é essa carga inicial. Então, eu vou chamar aqui inicialmente aqui de x, essa carga inicial. Então, a carga inicial aqui chamei de x. Agora, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou pegar 100%, vou diminuir aqui, vou fazer menos 15%, para saber aí qual é a carga, né, que restou, no caso, a carga restante. Então, fazendo 100 menos 15, a gente tem 85%. Desses 85%, vendeu-se ainda 1/3 aí dessa carga. E aí o restante ainda ficou 42,5 toneladas. Gente, a fração que vai representar aí esse 42,5 toneladas, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar aqui 3/3, e é o total aqui, porque a gente tem 1/3, então sempre pego aí referente aqui ao denominador, então o total aqui, né, seria 1, né, 1 inteiro. Para eu representar aqui como 1 inteiro, eu tenho que colocar 3 em cima também, então vai ficar 3/3 aqui seria o total, menos aí esse 1/3, para ver qual é a fração aqui que vai representar esse 42,5 toneladas. Então daqui a gente tem 2/3. Agora eu vou pegar aqui esse 2/3 e vou fazer vezes 85% para saber quanto é aí, quanto corresponde aí
desse 85%. Então, fazendo essas contas, a gente tem aqui 2/3 vezes 85 aqui sobre 100. E ó, eu represento aqui 85%, né? 85 aqui sobre 100. E aí simplifico aqui o 2 com o 100. Então, dividindo aqui vai dar 1 e aqui por 2 aqui deu 50. E agora eu fiquei com 85 em cima e embaixo aqui eu vou ficar com 150. E ainda vou simplificar mais uma vez. Se eu dividir aqui por 5, aqui a gente vai ficar com 17 e embaixo aqui vai dar 30. Então, 17/30 aqui é a fração correspondente aí ao restante aqui que sobrou, né, de 85%. Agora a gente vai pegar esse 17/30 e vou fazer vezes o x aqui, que é o que a gente quer, que é a resposta aqui da questão. Então, a carga inicial aqui que eu chamei de x. E vou igualar aqui a 42,5 toneladas. Então, gente, olha só, eu vou fazer a multiplicação em cruz. Então, aqui é 1, né? Quando não tem nada é 1. Então, 17x aqui vezes 1 vai dar 17x igual 42,5 vezes 30. Então, 42,5 vezes 30. Então, eu tenho aqui que 17x vai ser igual a 1.275, essa multiplicação. E agora eu tenho aqui que x igual a 1.275 aqui, que divide por 17. Então, x vai ser igual a 75 toneladas. Então, alternativa B aqui, tá, pessoal? Vamos para questão número 3. Então, gente, questão número 3 aí. 2 torneiras enchem um mesmo tanque, aí a primeira sozinha leva 2 horas a menos que a segunda sozinha. Juntas aí levam 2 horas e 24 minutos para enchê-lo. Quanto tempo aí levaria cada uma sozinha? Bom, gente, questão de torneira sempre aí relacionem com frações, sempre assim, tá? Então, a primeira coisa aqui a gente vai pegar a primeira torneira, vou representar aqui sempre aqui, né? A relação aqui vai ser 1, vai estar aqui pro tempo aqui, né, que está relacionado aqui na questão. Aí, gente, ó, prestem atenção, que a primeira torneira diz o seguinte aqui no problema, que ela leva 2 horas a menos que a segunda sozinha, e a gente não sabe qual é o tempo da segunda. Então, eu vou chamar aqui de x o tempo da segunda, então vai ficar x menos 2, porque ela leva 2 horas a menos aqui. Mais aí a relação aqui, né, como fração da segunda torneira, vai estar para x, né, porque a gente já chamou aqui de x, que vai ser igual aqui, a relação aqui vai ser a mesma, 1 aqui também vai estar para o tempo aqui total da soma das duas. Aí, gente, a gente tem aqui 2 horas e 24 minutos. Então, a gente vai ter que passar para a fração aqui também esse tempo. Então, gente, passando 2 horas e 24 minutos aí para a fração, a gente vai ter uma seguinte relação aqui. Eu tenho 2 horas mais 24 minutos. Lembrem lá que antes de ser 24 minutos aí, a gente tinha esse restante que sobrava depois da vírgula. E aí, a gente fazia uma regrinha de 3 para passar esse restante aí da hora para minutos. Então, a gente vai fazer o inverso, né? Antes fazia vezes 60, agora a gente divide por 60 aqui, para ter ela em fração. Eu vou simplificar aqui para ficar mais fácil. Então, a gente vai ter 2 horas mais. Se eu dividir aqui direto por 6 mesmo, então 24 divididos por 6 vai dar 4. E aí, o 60 por 6 vai dar 10. Vou deixar assim mesmo. A gente vai usar a relação cruzada para não ter que ficar tirando o mínimo múltiplo comum. Então, 10 vezes 2 vai dar 20. E aí, 4 vezes 1 vai dar 4. Repete sinalzinho de mais. E embaixo, a gente vai fazer 10 vezes 1, que vai dar 10. Então, eu tenho 24 décimos, que simplificando aqui também, a gente chega em 12 quintos. Então, divido aqui por 2 e aqui por 2 também. Então, esse 12 quintos a gente vai pôr aqui embaixo do 1. E aí, ó, a gente ficou com frações aqui também, denominadores diferentes. Também vou fazer aqui cruzado para não ter que ficar tirando o mínimo múltiplo comum. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1 vezes x e 1 vezes x menos 2. Então, 1 vezes x aqui vai dar x, mais 1 vezes x menos 2 vai dar x menos 2. Aí embaixo a gente vai ter x que multiplica x menos 2, né? Sempre multiplica os denominadores.
e agora repete aqui o resto. Eu já vou fazer aqui essa divisão. A gente tem divisão de fração com fração. Repete a primeira e faz vezes o inverso da segunda. Então, fica o seguinte aqui, ó, repetindo 1, faz vezes o inverso aqui. O inverso seria 5/12. Então, a gente ficaria aqui, ó, com 5/12. Então, tá aqui, ó, 1 vezes 5 e 1 vezes 12. Agora, eu vou fazer aqui em cima, ó, x mais x vai dar 2x, menos 2. Embaixo aqui, eu vou fazer já, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x, igual a 5/12. Agora, vamos multiplicar aqui em cruz, né? Então, eu fico com 5 vezes x ao quadrado, 5x ao quadrado, menos 5 vezes 2x, que vai dar 10x, igual 12 vezes 2x vai dar 24x. 12 vezes menos 2, menos 24. Então, aqui a gente ficou com a equação de segundo grau. Então, eu tenho aqui 5x ao quadrado, menos 10x, menos 24x e mais 24. Passa para o outro lado lá com sinal trocado. E aí, igual a zero. 5x ao quadrado, menos 34x, mais 24, igual a zero. Então, a gente vai resolver aqui por Bhaskara. Então, A igual a 5, B igual a menos 34, e aí o nosso C igual a 24. Utilizando a fórmula, a gente tem lá x igual menos B, então vai ficar 34 positivo, porque ele já é negativo, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. Então, 34 elevado ao quadrado vai dar 1156. Lembrem lá que como ele é negativo, mas o expoente a par vai ficar positivo. Aí, menos 4 vezes o 5, que dá 20, vezes o 24, vai dar 480. Divido aqui por 2 vezes o 5, que é 10. X igual a 34, mais ou menos raiz quadrada aqui de 676. Divido aqui por 10. X igual a 34, mais ou menos raiz quadrada de 676 é 26. Divido por 10. Agora eu vou para x' igual a 34, mais 26, que divide por 10. Aqui a gente vai ter 60 divididos por 10, que vai dar 6. Bom, agora x duas linhas. X duas linhas a gente vai fazer 34 menos 26, que divide por 10 também, que vai dar aqui 8 décimos, que fica 0,8. Gente, um decimal aqui nesse caso não serve pra gente, que a gente está lidando com números inteiros. Então, essa resposta não vai servir. Só vai servir aqui a 6, né? No caso, 6 horas, né? Aí, gente, voltando aqui ao nosso problema, diz o seguinte aqui. A primeira sozinha leva 2 horas a menos que a segunda sozinha. Então, a resposta ali que a gente obteve foi x, que seria 6 horas. Seria aí da nossa segunda torneira, né? Porque a primeira leva 2 horas a menos que a segunda. Então, aí, a primeira torneira levaria 4 horas, né? E a segunda 6 horas. Então, alternativa D. Bom, gente, seria isso então. Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva aqui no canal. Espero ter ajudado aí nessas resoluções aí dessas 3 questões. Curta o vídeo também, compartilhe e até uma próxima aula.